O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Shalom Adonai, povo de Deus, paz do Senhor. Estamos aqui nessa sexta-feira abençoada da parte de Deus, sexta-feira, dia 10 de julho de 2026, amanhã, dia 11, meu aniversário, dia abençoado que Deus preparou, amados. Mas aqui estamos no sextou com Cristo. Estamos avançando com Ele e graças a Deus estamos aqui para mais uma rádio, onde estamos anunciando o nome do Senhor, a palavra dEle chegando nos confins da terra e graças a Deus estamos avançando com Cristo em todo o tempo. Quero trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida, que você possa receber, se alimentar e viver coisas novas. Deus está preparando coisas novas e você, de onde está falando, fale aqui comigo, aqui no chat, converse comigo. Gosto muito de conversar com os meus irmãos e as minhas irmãs, ouvir a palavra de Deus, repartir a palavra do Senhor, aonde estamos avançando nessa sexta-feira. Todos os dias temos a palavra do Senhor sendo liberada, logo mais nós teremos o nosso repartir, mas eu quero trazer a palavra do Senhor para a tua vida no dia de hoje, nessa sexta-feira abençoada, aonde nós estamos na sexta-feira da materialização colapsadora, ser suprida na perseguição visível, que não enxerga a dimensão da verdade acima dos rótulos. Amados, quero trazer aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos. Estamos estudando e falando do livro de Atos, cada vez mais aprendendo com a palavra de Deus, aonde esse mover quântico da palavra do Senhor está chegando, atingindo e impactando vidas e nações, que é isso que a palavra de Deus faz. Ela chega nos corações, independente do lugar aonde ela chegue, ela vai chegar. E aqui nós vamos continuar declarando e falando da palavra de Deus em nome de Jesus. Então eu quero trazer aqui o livro de Atos, capítulo 6, e vou trazer a partir do versos 5. A partir do verso 5, que diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Permenas,
e Nicolau e prosélito de Antioquia. E aqui diz, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui, irmãos, nós vamos vendo que o livro de Atos existe um crescimento muito grande em relação à igreja primitiva. Então, nós vemos que os apóstolos, eles resolvem o problema criando diáconos. Então, nós vemos diáconos que foram delegados, aonde o trabalho deles era focado na oração e na palavra, e aonde se resultava no crescimento do evangelho. Então, nós vamos ver que o crescimento aqui, ele trouxe alguns conflitos. Nós vemos aonde o número de pessoas que estavam surgindo de diferente cultura, de diferentes culturas, existia muitas murmurações ali no meio dos discípulos. E nós vemos que o crescimento espiritual aqui, aonde está falando sobre a igreja, esse crescimento espiritual, esse crescimento do número de cristãos no meio da igreja, aonde estava crescendo, ele não isentava dos problemas. Existiam os conflitos que estavam ali acontecendo, existiam conflitos naturais. O perigo, irmãos, não era os problemas que estavam surgindo, mas a murmuração. Então, o povo ali estava murmurando, o povo, ele não conseguia resolver com sabedoria. Muitas vezes era resolvido com ignorância. Então, ali, a decisão dos apóstolos de reconhecer que existiam pessoas que era necessário ser levantados. Então, nós vimos que eles estavam elegendo diáconos para servir, né? Para ter um momento onde tinha oração, tinha palavra, onde era necessário levantar líderes, né? Aqui nós vemos que foram levantados alguns líderes, né? Entre Felipe, Tiago, né? Nós vemos aqui, entre outros irmãos, que foram levantados para o diaconato, para realmente trabalhar aonde existia os requisitos para fazer esse trabalho. Então, precisava ser homens de integridade, homens que era aprovado dia a dia, que tinha integridade, tinham um bom testemunho ali para gerar no meio da igreja para com seu povo. Então, precisavam também ser homens guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e não era guiados por emoções ou por preconceitos. Também nós vemos que aqui tinha homens aonde a capacidade de liderar, aonde junto com os conflitos e as pessoas estavam muito baseado também na sabedoria. A sabedoria aonde não era uma sabedoria humana, não era uma sabedoria cognitiva, mas era uma sabedoria do céu. Era uma sabedoria na qual o Espírito Santo dava, discernia como conduzir. E aqui, quando nós vemos em Atos, nesse versículo, né, nós vamos ver que existe o resultado dessa organização. Existia um resultado na qual seria gerado para o Senhor ali o testemunho, para que o evangelho pudesse se propagar aonde está acontecendo até hoje. Então nós vamos vendo que essa consequência resultou e agradou a todos, irmãos, porque os problemas, eles foram contornados com a palavra de Deus. E todas as vezes aonde a palavra do Senhor entra, todas as vezes aonde Jesus opera, a melhor solução, ela vem através da palavra de Deus. A palavra, ela entra, ela se espalha, e nós vemos que uma igreja aonde ela tem ordem, decência, aonde nós vivemos
para servir, mas o servir, ele não entra como uma regra de religião, onde as pessoas, quem serve mais, quem se destaca mais, e nós vemos que muitas pessoas, elas não querem mais servir, e o servir, infelizmente, entra como um ato de obrigação. O diaconato, ele não entrava como um ato de obrigação, mas mostrar que a igreja estava sendo organizada. Então, saber que Estevão, ele estava sendo conduzido para trabalhar a parte da liderança, para que pudesse se resolver ali os conflitos e as crises que existiam no meio da igreja atual. Então nós vemos, irmãos, que o apoio aonde o Senhor estava trazendo para a organização da igreja nos mostrava a necessidade de pessoas imperfeitas, mas que eram conduzidas pelo Espírito Santo, aonde estavam sendo treinadas para viver coisas extraordinárias da parte de Deus, o Senhor estaria conduzindo. E graças a Deus, meus amados, que Deus, ele tem um cuidado especial com a minha vida e com a tua vida. Deus, ele está preparando coisas maiores para fazer. Entenda que o servir, que o cuidar, que o falar da palavra de Deus, para que o evangelho de Deus fosse propagado, não era algo de peso, não era algo na qual as pessoas ali, Estevão, Felipe e outros irmãos estavam fazendo. Não era algo pesado, não era algo imposto, mas era algo conduzido com amor, com alegria, porque quando eles começaram a ver que as coisas estavam tomando outra proporção, elas estavam sendo organizadas, as coisas começaram realmente a fazer um efeito. Porque é isso que Deus faz, irmãos. Deus, ele trabalha aonde essa materialização colapsadora, ela estava sendo suprida, aonde pessoas estavam sendo perseguidas visivelmente. Nós vemos que visivelmente eles estavam sendo perseguidos. Estevão ali foi apedrejado porque ele estava fazendo a vontade de Deus, seguindo realmente aquilo que Deus tinha conduzido a ele. Aí ele estava sendo perseguido, sim, entre outros irmãos, onde vemos Pedro, João também perseguido. Porém, todavia, entretanto, nós estávamos vendo que aquela perseguição que era visível, aonde que não enxergava a dimensão da verdade acima dos rótulos. Porque hoje nós estamos aqui propagando a palavra de Deus, falando das coisas do Senhor, não por um rótulo, não porque alguém ou algo veio e falou para mim, falou para você: ei, não faça isso, porque tem que ser de outro jeito. Olha, não, a palavra do Senhor tem que ser ministrada de uma outra maneira, precisa tomar outro rumo. E aí nós vamos vendo, irmãos, aonde que o Senhor quer fazer. Ele quer tirar todos os rótulos de quem é, quem não é, pastor, líderes, todos somos irmãos, todos estamos a serviço do reino, todos estamos aqui para ministrar e falar do amor de Jesus, falar da palavra de Deus, e que a palavra do Senhor vai se propagar para povos, línguas e nações, aonde pessoas vão receber a palavra de Deus sem rótulos de religião, aonde não, só pode ser para os judeus, só pode ser para os samaritanos, não, só pode ser para o povo da África, não, só pode ser para o povo de Israel. Não, irmãos, todos estão aqui recebendo a palavra desse Deus poderoso. Estamos aqui ouvindo e cada vez mais recebendo a palavra de Deus de uma forma extraordinária. E eu sei que a todo tempo nós vamos vendo, quando a gente pega para ler livro de Atos, aonde nós vamos vendo que o que mais se tinha aqui, apesar dos conflitos, apesar das coisas das murmurações e das crises que a igreja
ali estava passando das perseguições, dos apedrejamentos. A igreja estava crescendo. Então esses rótulos nos mostram que o Senhor Deus, Ele vai muito além do que as pessoas falam ou imaginam. Nós vamos ver aqui também no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 14, aonde se diz assim: abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Quantas vezes nós vamos ouvindo, meus amados, pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão a todo tempo perseguindo a igreja. Eu estava vendo um documentário onde irmãos na Nigéria estavam sendo mortos por propagar a palavra de Deus. Nós vemos aonde pessoas ali que professam outras religiões estavam perseguindo e propagando ódio para aqueles que estão falando da palavra do Senhor. Quando Paulo declara: eu combati o bom combate. Apesar de Paulo, todos os lugares que ele ia, por causa do evangelho, vidas eram transformadas, o evangelho estava se propagando de uma proporção na qual não dava para se mensurar, não dava para medir. Nós vemos que Paulo, ele guardou a carreira. Ele seguiu guardando a fé até o final. Ele não desistiu da fé. Ainda que fosse perseguido, ainda que fosse apedrejado, ele continuou firme. Estevão, quando ali estava sendo apedrejado, ele olha e ele sente a graça de Deus. Porque não é sobre nós, sobre essa matéria, sobre essa materialização que está sendo colapsada, aonde as nossas camadas, aonde os nossos níveis com Cristo está sendo transformado, está sendo mudado. Irmãos, entenda, a palavra do Senhor, ela vai ser ministrada, a palavra do Senhor, ela vai ser propagada, nós vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Então, queira sim servir a Cristo, queira sim fazer algo que Deus está preparando para que você possa viver realmente o evangelho de verdade, aonde você tem amor nos corações, porque aqui em Romanos ele diz: abençoa aqueles que te perseguem, aqueles que perseguem vocês, continue abençoando, porque não é sobre as palavras que são faladas, ou os problemas que acontecem, ou as calúnias que são levantadas, mas é tudo sobre o nome de Jesus. Porque mais importante do que a semente, do que o semeador é a semente. Essa semente, ela vai chegar em outras línguas, em outras nações. A semente de Jesus, ela está sendo plantada nesse momento. Enquanto você está assistindo essa live, alguém dentro da tua casa está recebendo essa palavra e dizendo: eu era perseguidor. Hoje eu estou sendo perseguido, mas eu vou continuar até o fim. Porque nós vemos Paulo ali perseguindo a igreja, matando, acabando com irmãos, levando irmãos à prisão, perseguindo de verdade. Mas mesmo assim, ele decide propagar o amor. Eu fico imaginando aquele cenário de Lucas, sendo preso junto com Paulo, sendo preso ali e sendo chamado para curar aquela filha de Herodes. Ah, meu Deus! Como exalar o amor para quem está te perseguindo? Como exalar o amor para quem está te levando para uma prisão pelo fato de você estar fazendo a vontade do Pai? É só Jesus que faz isso. Quando nós entendemos, irmãos, que não é sobre nós, sobre a nossa vida, mas é sobre o Evangelho, é sobre a palavra de Deus, nós começamos a olhar as coisas com outro olhar, com o olhar de Jesus. Que nós venhamos no dia de hoje chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, que nós possamos levar o Evangelho a toda criatura, que nós possamos olhar
e levar Jesus a órfãos e viúvas. Órfãos porque não teve a identidade ainda de filhos. Viúvas porque ainda não fizeram aliança com o Pai. Não fizeram aliança com o noivo. Então nós precisamos levar o evangelho para todos eles. Que nós continuamos fazendo a vontade do Senhor. Que no dia de hoje você venha receber essa palavra. Que no dia de hoje você venha ouvir essa palavra e dizer: Senhor, eu estou entendendo, Jesus, qual é o mistério na qual o Senhor está fazendo. E ali eles tentaram acabar com a base da igreja, imaginando que o céu não fosse povoado, imaginando que a palavra ia acabar ali. Quando acabasse com aqueles cristãos, não ia mais seguir. Tentaram destruir a palavra de Deus. Reinados, governos, tentaram destruir. Tem países onde a palavra não entra. Tem países onde a palavra não se propaga, mas ela continua chegando. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela continua fazendo a diferença. Ela continua impactando. Ela continua mudando vidas. Ei, continue falando desse Jesus. Continue exalando o amor de Cristo. Porque Paulo ali estava exalando o amor de Cristo. Felipe, Estevão e outros irmãos estavam ali, Pedro, João. Era pelo cuidado de vidas. E esse cuidado de vida na qual o Senhor nos trouxe aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui para falar do Evangelho, para falar do seu amor. E cada dia que passa, irmãos, nós estamos vendo aonde Deus está chegando em lugares onde nós não imaginávamos. Deus me conectou com uma moça, na qual essa moça, irmãos, ela mora no Japão, seu esposo é muçulmano, e ali, ela conversando comigo, ela disse: pastora, tem pessoas da família do meu esposo que são muçulmanos, que quando eu vou nas reuniões da família, elas vêm e conversam comigo e elas têm curiosidade de saber um pouco mais de Jesus. Quem é Jesus? Como que surgiu Jesus? E curiosidade de tentar entender, porque a palavra está sendo lançada, irmãos. A semente está sendo lançada. A semente está sendo lançada em terras aonde estão se preparando para receber a palavra de Deus, aonde quem faz isso é o Senhor. E o interessante é que essa moça estava me falando que quando ela casou, tentaram não fazer ela proferir o nome de Jesus e continuar dizendo que só o Senhor é Jesus, que só o Senhor é Deus, que não há outro como o nosso Deus. Mas o Senhor Deus viu a sinceridade do coração dela ali. Ela estava falando de Cristo, falando do amor de Cristo, recebendo o amor de Cristo. E é sobre isso, irmãos. É sobre quebrar protocolos e rótulos, aonde paredes, 4 paredes de templos estão deixando de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus. Aonde nós vemos lugares que hoje pessoas estão propagando o Mamon, o Deus de Mamon, o Deus do ego, o Deus de Eros, estão entrando em denominações, mas o evangelho puro, primitivo, na qual o maior propósito é ganhar almas para o reino, ganhar vidas para o reino. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo alcançadas pelo nome de Jesus. E tem pessoas que ainda estão presos em rótulos e denominações. Não, porque não pode brinco, porque não pode tatuagem, porque não pode cabelo curto, porque não pode calça, porque aquelas tradições religiosas estão tirando pessoas de alcançar, pessoas que estão perdendo a sua vida. Enquanto nós estamos aqui nesse momento
propagando e falando o nome de Jesus, anunciando o evangelho da paz, o evangelho da misericórdia, o evangelho do perdão, o evangelho do amor. Tem pessoas agora nesse momento se suicidando, pessoas agora que estão tirando a vida porque não age solução, não consegue achar uma solução. Ei! Que nós venhamos exalar mais o amor de Jesus e que nós venhamos deixar de ser egoísta, de pensar só no nosso problema, de pensar somente na nossa família. Nós precisamos mudar os nossos conceitos e voltar o primeiro amor a Cristo, voltar o primeiro amor aos nossos irmãos, olhar com os olhos de amor para aquele que está nos perseguindo e nos ferindo, olhar e dizer: Senhor, do mesmo jeito que eu fui alcançado, eu preciso continuar propagando o teu nome para que aquela pessoa também seja alcançada. Liberar perdão de verdade, irmãos. Saia das prisões, deixa de ser prisioneiro e comece a liberar perdão para aqueles que precisam de misericórdia, assim como Deus nos alcançou. Porque um dia Paulo precisou liberar perdão e perdoar aqueles que feriram. Pedro precisou liberar perdão. Lucas e outros irmãos precisou. José liberou perdão para os irmãos e avançou com Deus. Então, no nome de Jesus, comece a olhar com outros olhos, comece a falar: Cristo Deus, eu quero ter o coração igual ao Senhor, eu quero olhar com os teus olhos, eu preciso sentir com o teu coração, eu preciso ser mais sensível à tua palavra, eu preciso ter mais sensibilidade à tua voz, que aonde o Senhor falar, vai e pregue, fale da minha palavra e ministre em vidas, resgate vidas que estão, ovelhas que estão em apriscos, que nós venhamos no dia de hoje ouvir essa palavra e entender que nós precisamos aprender a lavar os pés, que nós precisamos aprender a servir de verdade, que nós não venhamos ser presos a condição nenhuma dessa terra, porque nada que está acontecendo no dia de hoje, nas nossas vidas, nada disso, nada, vai nos afastar do amor de Jesus, vai nos tirar de buscar a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso, com coração bom. Que no dia de hoje, essa palavra entre no teu espírito, que você possa ouvir essa palavra e receber cada vez mais e mais, e entender que Jesus é maravilhoso, e que nós vamos continuar falar de Jesus até Ele voltar. Sabemos que cada vez mais vai ser mais difícil, mas nós não vamos desistir. Senhor, nos ajude a prosseguir, nos ajude a avançar, querido Deus. Que a vida dos meus irmãos e as nossas vidas, Pai, que nós venhamos avançar na Tua palavra, continuar caminhando firme no Teu propósito, Jesus. Jesus, nos ajude, nos livre, Senhor, das ciladas malignas e satânicas, que nós possamos aqui, querido Deus, falar do Teu amor, Papai, e que vidas sejam resgatadas, que vidas sejam salvas, que nós possamos entender, Jesus, que é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Ti, Pai. Não deixe a gente tirar o foco e o alvo que é o Senhor. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor. E nós queremos do mesmo jeito que o Senhor nos salvou, nos resgatou, nos libertou e nos fez avançar contigo, Pai. Queremos que outras vidas continuem assim. É o que nós pedimos e agradecemos no dia de hoje. Beixei Yeshua Hamashia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a tua vida. E nesse momento nós vamos fazer o momento da nossa oferta. Oferte no altar de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Dê com alegria, entregue na casa do Senhor. Fala, nessa sexta-feira, Senhor, eu quero consagrar, entregar nos teus altares. Irmãos, vocês não fazem ideia no mundo espiritual quanto nós estamos aqui
ofertando e consagrando todo o nosso recurso, todo o nosso tempo, toda a nossa vida ao Senhor. Tem pessoas também que estão entregando o seu tudo a outros deuses, fazendo rituais para ter riqueza, para ter fama, para ter glória. Nós estamos aqui consagrando o nosso tudo ao Senhor. Porque Deus, Ele não cobra dinheiro de ninguém. A única coisa que Deus quer, um coração sincero e um coração entregue totalmente na dependência e obediência de Deus. O maior preço já foi pago. O sangue de Jesus derramado no Calvário foi o maior preço. Foi um preço muito alto, foi a própria vida de Cristo que Ele entregou por nós. Então seja grato, irmãos. Nós temos a nossa chave Pix aí, tem o QR Code aí no cantinho. É igrejavinhedo@gmail.com. Eu vou repetir, igrejavinhedo@gmail.com. Faça a tua oferta, entregue e consagre no altar de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que você possa ter um ótimo final de semana, receba todo dia a palavra de Deus. Irmãos, se você quiser se alimentar todo dia da palavra de Deus, nesse canal, nós temos mais de 3.000 vídeos, onde te ensina, te alimenta, onde você pode falar do amor de Deus e da palavra do Senhor. Que no dia de hoje você possa ouvir, receber e possa compartilhar essa live para que outros irmãos possam receber e também evoluir com Cristo. Que Deus abençoe, que o Senhor seja com teu espírito. Shalom Adonai. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caio em tribulação e tristeza. Caio em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Senhor, porque Ele ouve
súplicas. Vou andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vou andarei na presença do Senhor. Vou andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vou andarei na presença do Senhor. Vou andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vou andarei na presença do Senhor. Vou andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vou andarei na presença do Senhor. Explicando e colocando as coisas em ordem. Alô, nós estamos aqui. A Tainá não está aqui hoje, não arrumou nada aqui. Aqui está o nosso. Aqui está o pronto. O microfone já ficou ali, depois daqui a pouco aparece. Glória a Deus. Eu quero você na bênção e na unção, entendendo então, hoje, episódio número 3. Episódio 3 da nossa fé. Estamos falando sobre fé em 3 tempos. Fé em 3 tempos, Hebreus capítulo 11, onde aparecem 21 nomes das pessoas referências de fé. E eu coloquei esses 21 em 3 e 7. Os 7 primeiros como referência à fé dos pioneiros. Depois, os outros 7, a fé progressista, o que vai fazer você avançar. E os últimos 7, a fé provada, a prova da fé. Então, a fé, ela tem um fundamento. A fé, ela começa num espírito que nunca tinha experimentado outro sentimento. E também a questão de sentimento, ela é sentimento, neurologicamente, ele é um reflexo. Reflexo precisa do quê? De fonte e de superfície para ter um reflexo. Por que o universo é escuro se o sol está ali? Porque tem vácuo. Então a luz do sol passa no vácuo e ninguém está vendo, está escuro. Por que tem luz do sol aqui? Porque há realmente no ambiente ar, oxigênio, argônio, há partículas que estão no ar que fazem com que exista uma condição de refração e você possa enxergar a luz. O que no espaço sideral não acontece, porque é um vácuo. Aqui não tem vácuo, tanto é que você respira. E quando chove, partículas em suspensão permite a refração da luz, o que surge o arco-íris, assim por diante. Agora, por que isso é importante? Porque para que haja um reflexo, tem que existir a fonte emissora e tem que existir a superfície que a recebeu para provocar a reflexão. Sentimento é reflexo. Origem do sol é pensamento. Luz é pensamento. Reflexo é sentimento. Visibilidade é corpo. Você está vendo meu sentimento? Não, está vendo meu corpo. A Helenice, como doutora e psicóloga, que estuda a linguagem corporal, ela pode enxergar no meu movimento corporal o meu sentimento. Mas isso é um estudo que ela faz. Por quê? Ela já estudou reflexo e manifestação. Agora, eu quero dizer para você que a fé pioneira, ela está no pensamento, na luz que você recebe. E eu recebo luz constantemente, porque eu busco a luz constantemente. Então a pessoa fala assim, nossa, essas revelações que você tem na palavra, sempre ela é Deus que me pergunta alguma coisa, e eu pergunto de volta. Então surge para mim como uma pergunta, por que isso? Eu estava fazendo hoje, eu peguei aqui, abri a situação, eu vou falar de Sara. Aí eu fiz uma pergunta, veio uma pergunta na minha mente, por que isso de Sara? E a pergunta foi, por que Sarai também mudou de nome depois de Abraão? Eu nunca tinha pensado isso. E eu fui buscar isso e tive uma resposta, me alegrei, que é uma revelação. Acabei de ter a revelação aqui. Por que essa revelação aqui? Porque essa pergunta veio e eu fui buscar essa resposta.
Então, de onde veio essa pergunta? Da luz. O que ela encontrou em mim? Reflexo. Para ter o quê? Um sentimento provocado pelo pensamento. Agora, o meu sentimento provocado pelo pensamento é sempre continuidade do pensamento, não o meu sentimento. É tudo espírito. Quando o teu sentimento é alma, ai, Deus não fala comigo, ai meu Deus, eu leio, não entendo nada. E a pessoa não começa a entender que Deus é luz, Ele vai te inspirar para essas coisas. Então, infelizmente, as pessoas que têm um sentimento almático vão viver traumas constantes, estão expostos a isso, porque elas são muito vulneráveis. O sentimento não é alma, alma é uma instância que deve ser vazia na tua vida. Você nunca vai ver na Bíblia, enchei-vos da alma, vai dizer enchei-vos do Espírito. E o Espírito domina o ambiente da alma. E entender a alma e espírito é uma escola psicoterápica 2 aí, certo? Depois de Gênesis, que é os fundamentos, vamos pegar uma escola psicoterápica de alma e espírito. Eu vou dizer para você o que eu creio em alma e espírito, para você poder viver no espírito. Mas glória a Deus, vamos correr aqui. Hoje é outro dia que o programa vai até 9h30. Mas glória a Deus da bênção. Não são fé em 3 tempos. Fé dos pioneiros, que é o primeiro ciclo, o ciclo dos pioneiros. Depois vai ter o progressista e depois vai ter a fé da prova. 777, Hebreus capítulo 11, tem 21 elementos. Nós vamos ver aqui esses 7 do fé dos pioneiros. Quais são os 7 dos pioneiros de Hebreus 11? Aí estão os 7. Começou com Abel, depois vai para Enoque, depois vai para Noé, depois vai para Abraão. Depois de Abraão tem Sara, que é a 5ª, é a única mulher. Depois tem Isaac, que é o 6º, e tem Jacó, que é o 7º. Vamos ver hoje 2. Vamos ver hoje Sara e Isaac, que é uma relação maravilhosa de mãe e filho, que vimos já na questão das palavras da cruz também, a relação mãe e filho. O que é interessante na questão da fé, que existe em Sara e que existe em Isaac, porque se Sara não tivesse fé, ela não teria Isaac. Isaac surge de Sara, porque o grande poder que Deus colocou é o poder de gerar. E o poder de gerar, e eu estou gerando em todo o tempo, sinapses na minha vida, sonhos. Olha, eu não paro de gerar. Eu recebo a semente de Deus, gozo à vontade. Deus fala comigo e fala, uau, 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 uau. Deus me falou agora a palavra que eu vou dizer para você. Vou dizer essa palavra que Deus me falou agora, para você vai gostar também. Deus me falou agora sobre Sara. Então, o que é essa marca de Sara? Ela era estéril. E ela recebeu o poder de gerar. O que acontece aqui? Olha só o que fala então o livro de Hebreus. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, se ela tinha idade, onde estava a idade? No corpo. Se você mede a sua idade no corpo, você é velho. Eu não sou velho. Eu tenho uns 15 anos, se você quiser. Mais ou menos, porque 15 anos foi minhas fortes experiências, né, espirituais, com 14 para os 15 que eu falei, uau, olha aqui a vida. Então eu tenho uma disposição, meu. Eu tenho disposição porque eu só tomei rosquinha de coco, aleluia. Eu tenho uma disposição porque ela é irrigada na minha mente. Rapachangaramaias. E eu quero que ensinar que você que mede a idade no teu corpo, né? Uma vez eu estava assim, acordei, orei, tive uma visão, liguei para a pessoa e falei assim, escuta, larga esse espelho aí.
E não diga que você tem ruga, porque apareceu a primeira ruga hoje. Porque eu falei isso aí, não é para... Eu recebo uma revelação, isso não é místico, isso é prático. Agora a pessoa se impressionou, porque ela estava justamente fazendo isso. E a pessoa tinha o quê? 40 anos, 30 e poucos anos. Surgiu uma ruga, e a pessoa falou, primeira ruga, minha vida. Se a tua vida for o teu corpo, você está por fora. Agora, eu vou aparecer aqui, imagina eu aqui, com 60 anos, né, de six-pack bombadão, né? Porque isso faz parte. Eu conversei, não ficou até 1h conversando ontem com a pessoa que descobriu os sistemas metabólicos, e eu comecei a entender, né, a Bíblia fica uma viagem louca, total, do que é Romanos 12. Apresentar o vosso corpo em sacrifício. Isso é muito mais do que ir para a academia. Mas tem a ver com rompimentos de... Não vou nem dizer, tá bom, mas tudo bem. Aguarde Muvinal. Aguarde a Muvinal, que eu vou aparecer aqui bombado. Aí que eu vou falar mesmo de mim. Aí apareceu o Raul bombadão assim. Aí apareceu o Jairo bombadaço. Aí quero ver o que vai acontecer, né? Porque você não é corpo, você tem corpo. Então Sara, se ela fosse olhar o corpo, a idade dela era avançada, mas a fidelidade de quem fez a promessa não tem idade. A promessa não tem idade. Você que conta, eu estou esperando. Qual que era a promessa? Que ela ia ser mãe. O que depende dessa promessa? Depende de ela crer, por isso que é pela fé. O que aconteceu? Passou 25 anos, Sara não cria, ela não cria em Abraão. Por que Sara não cria em Abraão? Ela tinha motivo para não crer em Abraão. Abraão não assumia ela. Sara era uma bonitona, né? Outro dia a pessoa falou assim, aquela pessoa eu acho tão gostosa. Essa palavra não. Por que você não usa essa palavra? Porque a pessoa tem medo da sexualidade. Os evangélicos, me perdoem, os evangélicos é um bando de malicioso, né? O cara não pode nem falar que a mulher é gostosa, né? Porque ele acha que é importante você ter na tua vida uma identidade limpa. Então Sara, Faraó babava em cima de Sara, e Abraão ficou com medo e disse, é minha irmã. Aí vem a teologia, não, porque ela é minha irmã. Cara, não justifica a história. Abraão teve medo. Mas como o pai da fé tem medo? E como que Sara podia confiar no cara que tinha medo? E Sara então, depois ele vendeu de novo lá em Abimeleque. Então Sara era insegura. A mulher, ela é insegura se o homem não a assume. Óbvio, a mulher não consegue sentir segurança. Mulher não pode ser trocada. Se você trocar a tua mulher e falar assim, olha, eu te larguei por outra, nunca mais, cara. Agora estou de volta. Está de volta? Dorme aqui. Abre a boca que você fez aí, enche de remédio, vai morrer aqui. Assina aqui, ó, os bens. Me dá traste. Né? Pode ter certeza. Não existe mulher que aceita troca. Não existe. Ela aceitou de volta. Tem interesse aí, Deus abençoe, né? Eu acredito em reconciliação, mas troca é que muitas vezes a pessoa não trocou. Mulher não aceita troca, e mulher não aceita não ser assumida. A pessoa está com a pessoa lá e você, essa aqui é uma amiga. Te dá um tapa, o cara sai do motel com outra lá, chama de amiga. Mas dá um tapa em você, seu safado, não sei o que, e pá. Por quê? Faz parte do que Deus criou na mulher. Então, por que Sara não gerava? Porque ela não acreditava em Abraão. Ela não conseguia receber aquela semente de Abraão. Aí o que Deus faz? Deus
muda o nome de Abraão e fala: você não será mais Abrão. Abrão, Ab, pai, Rão, altura, um pai elevado. Sara admirava Abraão porque ele era uma pessoa elevada, mas ele não era uma pessoa multiplicável. Então, olha que interessante, vem fazer o curso de hebraico para entender isso. Abram significa pai elevado. Deus colocou uma letra a mais no nome de Abraão, colocou a letra do nome dele, que se repete. O nome de Deus é YHVH, Yud Rei Vav Rei, em hebraico. Ele repete a letra Rei, a letra H, e ele põe essa letra H em Abram, que vira Abraham, e Abram, pai elevado, Abraham, pai multiplicado. Então, quando ele pôde ser o pai da multidão, Sara podia receber a palavra de quem não queria exaltar a si próprio, mas queria multiplicar o propósito. Então, não culpe Sara e não culpe Abraão. A emissão de Abraão era a exaltação de si mesmo, não gerava. Quando a emissão dele deixou de ser o Ram elevado, para só ser o Raham multiplicado, ele começou a viver a bênção e a promessa. Agora, você quer ser elevado ou multiplicado? Você vê os líderes aí, eles querem ser elevados, querem ser aplaudidos. Ai, que demais, ai, inteligência, ai, sabedoria, ai, dinheiro, ai, não sei o quê. Eu tenho inteligência, sabedoria e dinheiro, e eu quero ser multiplicado. Eu não quero ser apreciado, eu quero ser multiplicado. Eu quero que essa palavra que você ouve, você pode ouvir, receber e multiplicar. Eu quero viver multiplicação na minha vida, eu não quero ficar honrinha, igreja, a pessoa vai lá, aí pega a Bíblia, aí não sei o que, aí desse lugar, e o cara lá dá uma de gostosão. Não, eu quero multiplicação, não elevação. Isso é, Deus acrescentou a ele. E Sara chamava Sarai, era o nome dela. Gênesis 17, 15. No versículo 5, Gênesis 17, 5, ele muda o nome de Abraão. O que ele faz com Abraão? Acrescenta uma letra, a letra Rei, que é fôlego. E de Sara era Sarai. Deus mudou o nome de Sara, era Sarai. O que ele faz? Ele não acrescenta, ele tira. Essa foi a revelação. Curte essa. Por que para Abraão ele acrescenta? Porque rei significava o fôlego. Ele vai ser multiplicado. E Sarai ele tira. Sara significa princesa. Sarai, minha princesa. O que ele tira? A letra Yud, que é a primeira letra do nome de Deus, que significa possessão. É a mão que você controla, o que está de posse de você. Então o que Sarai tinha? A posse de uma beleza incrível. Porque ela, com 90 e tantos anos, Faraó queria transar com ela, e assim todo mundo, Abimeleque de novo. Sara, ela tinha a possessão de uma beleza. Mulher não é a beleza, mulher é o propósito. Se ela abriu mão de ser minha princesa, a possessão, ela deixou de ser Sarai, passou a ser Sara, ela perdeu. Então a perda de Sara em Sarai a tornou apta para receber o que não era mais Abrão, era Abraham. Então Sara e Abrão não funcionaria, mas Sarai e Abrão não funcionaria, mas Abraham e Sara, um ganha e outro perde. Aí os dois funcionam. Aí existe a marca da promessa. Por isso, mulher, perca a possessão. Ela era bonita, mas ela não multiplicava, ela não gerava. Ele era exaltado, mas ele não multiplicava. Então, quando Deus acrescenta ao homem e tira a posse da mulher, então existe a marca de uma promessa.
Essa é a fé de Sara. E você vai receber essa fé. E você vai tirar da sua vida a possessão, a mão e o controle. Yud é o nome da letra da mão. E você vai deixar de ser estéril. O que adianta ser admirada, bonita, incrível e não gerar? E o que hoje o mundo quer? O mundo quer um padrão estético. Deus quer um padrão genético de multiplicação. Eu não quero saber de estética, eu quero saber de genética, de multiplicação. O mundo se baseou na estética. A mulher fica sofrendo. Ai, que eu estou com 1 quilo aqui, 2 quilos aqui. Vem para o final, você vai ficar bombado. Não tem problema. Só que a questão não é essa. A questão é você deixar de ser possuidor. E você se abrir. Perder a posse para receber a promessa. Essa é a marca de Sara. E a marca de Isaac, que é a marca de alguém que nunca saiu de onde estava. Isaac, ele permaneceu ali em Gerar. Isaac permaneceu em Canaã. Todo mundo foi para o Egito, Isaac não foi para o Egito. Abraão foi para o Egito, Jacó foi para o Egito, José foi para o Egito. Todos os irmãos de José, filho de Jacó, foram para o Egito. Dessa história dos patriarcas, o único que não foi para o Egito foi Isaac. Isso é uma fé. Deus disse, não desça ao Egito. Isaac representa uma fé obediente, não uma fé condicionada. Ai, todo mundo faz isso, pela fé eu também vou. Não, pela fé você vai obedecer a direção que Deus deu para você realizar. Mas o que é incrível na vida de Isaac, que ele está vivendo a marca daquilo que Deus preparou para que ele vivesse, e você também vai viver. Isaac, ele ficou naquele lugar, nunca saiu, e ele andou para se entregar. 3 dias ele estava no sacrifício. Falei assim, escuta, pai, está todo mundo aqui, onde que está o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui a madeira, e o cordeiro está onde? Ele andou, e o cordeiro seria ele, e ele sabia que essa marca que ele teria, como a marca desse cordeiro, traria a ele então o resultado que Deus tinha para a vida dele, de deitar e se levantar. Eu acho que Abraão falou assim, ô Isaac, você quer ressuscitar? Eu pergunto para você quer ressuscitar? Ah, eu quero. Então você tem que morrer. Quem quer ressuscitar se não morre? É impossível. Se algo não morrer na tua vida, não pode ressuscitar. Então Isaac, a Bíblia diz que ele recebeu alegre a promessa. Fala assim, Hebreus 11, 17 e 20. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que estavam por vir. Mas esse versículo eu quero aqui, vou ler para você aqui. Hebreus capítulo 11, é incrível que ele declara o que realmente Isaac viveu. Ele diz que Isaac, ele recebeu, olha só, ele recebeu alegremente a promessa. Como que alguém se alegra por isso? 11:17, o resto disso que interessava. Estava para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Que história! Isaac foi entregue e se alegrou. Ele não falou assim, pai, tira-me daqui, meu Deus, onde está a mamãe? Ele recebeu de Abraão uma direção. Você vai deitar aí? Quer ressuscitar? Quero. Então eu vou te matar. E Deus vai te ressuscitar. Ele acreditou nisso, está escrito que ele acreditou nisso. Que ele se alegrou na promessa, ele acolheu a promessa. Que promessa é essa? Você vai ser morto? A promessa é, você vai ressuscitar. E Abraão fala que ele o recobrou em ressurreição. Por isso você vai ter essa fé de Isaac e viver a marca de ressurreição na sua vida. Eu desejo que você tenha na tua vida o fim da posse para poder gerar, o fim da exaltação para poder multiplicar, e o fim de toda situação que seja a falta da obediência para você viver a ressurreição. Deixa ir para a morte,
vai para um altar e vai morrer, porque você vai ressuscitar. E depois disso que ele fez, ressuscitou os poços. Estava entulhado, mas ele era a ressurreição. Depois disso que ele fez, tocou e colheu 100 vezes mais. Como que ele colheu 100 vezes mais? Porque ele era a ressurreição, ele era a marca da obediência. Aí ele vai e abençoa Jacó. Por que abençoa Jacó e deixa Esaú na morte? Porque ele era a ressurreição. Quem que é Isaac? É a figura de Jesus, que é a marca da ressurreição.